Boa noite, queridos e amados irmãos. É com grande alegria e muita satisfação que esta noite nós estamos aqui reunidos. Nós estamos aqui, eu na minha casa, você na sua casa. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, para aprendermos com a palavra de Deus. E queremos dar continuidade ao texto que nós iniciamos, né, lá do capítulo 7, né, quando Noé ele recebe de Deus a construção para construir a arca. E agora nós ler o capítulo 8 para entender o quão Deus é misericordioso, para vermos o quão Deus ele conhece, né, o coração do homem, ele sabe o que é melhor para a gente. E como todos nós sabemos que isso é passado na televisão todos os dias sobre o isolamento social, sabemos que o isolamento social ele foi necessário, sabemos que o isolamento social aqui para Noé também foi necessário, mas sabemos que o isolamento social, ele, de certa forma, ele nos traz também alguns problemas, né? Como a gente tem visto muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas angustiadas, aflitas, porque querem sair de casa, porque querem voltar a trabalhar, querem voltar a estudar, querem voltar a compartilhar da sua vida normal, da sociedade, com seus amigos, com seus familiares, em uma lanchonete, em um churrasco, né, em uma praia, na litorânea, para correr, para caminhar, para passear com seu filho, sua família, aí em um restaurante, enfim. Isso é necessário e Deus nos criou para isso, para que a gente viesse se confraternizar, para que a gente viesse viver uma comunhão, viver um relacionamento, até porque relacionamentos nos fazem crescer, nos fazem aprendermos cada vez mais e mais de nós mesmos e das pessoas. E assim nós estamos aqui vivendo esse momento de pandemia, estamos aqui querendo sair de casa, mas aqui a gente aprendeu que Noé, ele teve que se isolar, na verdade ele foi obrigado, vamos dizer assim, para se isolar, ele teve que criar a arca, construir a arca, teve que entrar com a sua família e passar aí muitos dias dentro daquela arca, por causa do dilúvio, até o dilúvio passar e até também as águas do dilúvio abaixar. Aqui no capítulo 8, né, como a gente viu lá do 7, que eles constroem na arca, eles entram na arca, o dilúvio acontece. Aqui no capítulo 8, as águas do dilúvio, né, porque o dilúvio já tinha passado, então as águas continuavam, mas o dilúvio tinha passado. A gente vê Deus uma outra atitude, certo? Como diz aqui no capítulo 8, vamos ler. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos com que eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as portas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguando ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre os montes Ararat. As águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam de já minguado das superfícies da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriu ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele e trazia num bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês
a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e neles multipliquem. Saiu, pois, Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, de tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desenho no íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifas, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então a gente entende aqui, né? A gente vê aqui que Deus ele não esqueceu de Noé. A gente vê aqui que Deus, no seu tempo, ele fez tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele tinha determinado. Infelizmente, né, como o capítulo 6 diz, por uma atitude errada do ser humano, em um homem fazer coisas que não convém fazer, ou coisas que entristeciam o coração de Deus, coisas atitudes de forma que Deus, ele diz no capítulo 6 que ele se arrependeu de ter criado o homem, né? Por causa das atitudes erradas, do pecado. A gente sabe que o homem caiu diante de Deus lá na época de Adão, né? E o pecado veio se alastrando, atingindo toda a humanidade nessa descendência que a gente viu aí de Noé. A gente vê que Deus, ele infelizmente, ele se entristeceu e se arrependeu e quis fazer o dilúvio. E assim isolou Noé com a sua família numa arca, certo? Então, Noé, talvez nesse momento, talvez ele tenha pensado que Deus teria esquecido dele, que Deus teria esquecido que Noé, que ele existia, né? E diz o texto aqui que Deus lembrou-se de Noé, né? Diz o texto aqui que Deus, ele começou a agir a favor de Noé, certo? O caráter do homem sabemos que não melhorou por causa desse dilúvio, não iria melhorar por causa do dilúvio. E aí Deus lembra de Noé, enquanto os dias estavam seguindo, enquanto os dias estavam passando. Provavelmente Noé pensou isso, que Deus teria esquecido dele, mas a gente vê aqui que Deus lembrou-se, ou seja, Deus ele começou a agir em favor de Noé. Deus ele começou a fazer com que aquilo viesse ser real, o pensamento de Noé, o coração de Noé, o desejo que tinha no coração dele, no sentido daquilo que Deus tinha prometido para ele, daquilo que Deus tinha falado para ele, não simplesmente por causa do sentimento do coração do homem, mas porque Deus tinha determinado isso. Então aqui não foi simplesmente uma mera lembrança, né? Mas aqui mostra a fidelidade que Deus tem para com a sua aliança, né? E Deus tinha uma aliança com Noé aqui. Deus prometeu proteger Noé, Deus prometeu gerar de Noé a descendência humana da sua família. E aqui não foi simplesmente uma bela lembrança. Deus esqueceu de Noé e agora lembrou. Não. Mas mostra que a fidelidade que Deus tem para com a aliança, mostra que Deus ele começou a agir em favor da família de Noé, começou a agir em favor de Noé. Queridos, então quantas vezes a gente se pergunta quando nós estamos num problema, né? Quando nós estamos numa dificuldade, Deus esqueceu de mim, cadê Deus? Eu estou só, me sinto só, às vezes cheio de angústia, cheio de preocupação, assim como nós estamos vivendo agora. Deus não esqueceu nem de mim, nem de você, nem muito menos esqueceu do mundo. Ele está no controle de todas as coisas. Então a gente vê que a gente precisa perceber, contemplar Deus agindo para com a humanidade, Deus agindo para com aqueles que temem a Ele, aqueles que buscam seguir os seus caminhos. Deus ele não vai deixar a humanidade sozinha. A gente tem visto aí já vacinas que estão sendo testadas, vão ser testadas, inclusive o Brasil vai fazer parte desse teste, 2.000 pessoas aqui do Brasil vão fazer parte desse teste, dessa vacina. Então a gente aprende aí que Deus não esqueceu da humanidade, que Deus não esqueceu do mundo,
que Deus não esqueceu do nosso país, que Deus não esqueceu da sua casa, que Deus não esqueceu de você. Lembre-se disso. Deus não esquece do homem. Deus não esquece de você. Ele está vendo aquilo que você está passando, ele está vendo aquilo que nós estamos passando como sociedade como um todo, né? Mas também aquilo que você está passando como você mesmo, como pessoa, como família. Ele não vai deixar o homem só, ele não vai deixar a raça humana só, porque Deus ele ama o homem. Ele quer o melhor para o homem, ele quer o excelente para o homem. E Jesus é um exemplo disso. Jesus, ele veio para morrer em nossos pecados, morrer em nosso lugar. E Jesus é a lembrança de Deus para conosco. A gente contempla, assim como Deus lembrou de Noé lá e trouxe a ele a questão das águas baixar, das águas secar. Da mesma forma hoje ele lembrou da humanidade em Cristo Jesus. Parecíamos que nós estávamos perdidos, parecíamos que nós estávamos só, parecíamos que o mundo estava jogado de qualquer forma. Não, Jesus é a esperança, Jesus é a salvação de Deus. Então a gente vê no versículo 4 e 5 que a arca, né, que repousa. No dia 16 do sétimo mês, a arca repousou sobre a montanha do Ararat. As águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos do monte. Então a gente vê agora aqui o tempo de Deus, né? Primeiramente, Deus lembrou de Noé, como Deus lembra da gente todos os dias, como Deus lembrou da humanidade em Cristo Jesus, como Deus tem agido para com esse momento que nós estamos vivendo de dificuldade, né, de pandemia e também de isolamento social, porque deixa a gente estressado, confuso, ansioso, aflito, certo? Todo mundo quer sair de casa. Deus não esqueceu da gente. Mas a gente também aprende aqui que cercou, né? Que a arca, ela pousou, ela bateu ali, que ela foi ali no Monte Ararat, né? Então, o tempo de Deus. Deus, ele não tem pressa em fazer o que ele quer fazer. Por quê? Porque Deus, ele é eterno, né? Então, para Deus não existe tempo, para Deus não existe 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 1 hora, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano, não. Deus é eterno. E ele não tem nem início nem fim, então ele não está preso ao nosso tempo, certo? Então ele não vai ter essa pressa que às vezes a gente pensa. A gente é que precisa entender que Deus está moldando o nosso coração, que ele está testando a nossa paciência. Então as obras de Deus exigem a nossa paciência. Então Deus está tratando isso na nossa vida, para que a gente venha fazer o quê? Que a gente venha confiar nele, venha descansar nele, certo? Então as águas poderiam secar instantaneamente, mas não secaram instantaneamente. Foi um tempo, né, de mais ou menos 150 dias, foi um tempo para as águas baixarem, para que a arca viesse bater ali, viesse estar no Monte Ararat. Então, Deus, ele tem o seu tempo. E nós precisamos nos encaixar no tempo de Deus. Nós precisamos nos encaixar naquilo que Deus está fazendo. Precisamos ter o nosso caráter tratado, certo? Precisamos ter a nossa vida dependente de Deus, que quando demora muito tempo, o tempo que a gente pensa que demorou, certo? E a gente não consegue descansar em Deus, a gente não consegue ver o mover de Deus. Mas quando a gente consegue descansar em Deus, significa que nós estamos dependendo dele. E Deus quer isso da gente, ele quer essa dependência, ele quer que o homem dependa dele, ele quer que o homem espere o seu tempo, certo? Então as águas secaram, não no nosso tempo, assim como as coisas acontecem e vão acontecer, não simplesmente no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E nós temos a tendência de orar hoje e querer a resposta ontem. Não, não é assim. Então, aprenda. Deus lembrou de Noé assim como Deus lembra da humanidade, assim como Deus lembra de você e da sua família e do nosso país. Deus quer tratar o nosso caráter, ele quer nos ensinar a gente depender dele, a gente entrar na eternidade para viver essa eternidade junto com ele. Então aprenda também ter paciência e esperar no Senhor. E aqui ele bota duas aves, que é o corvo e que é o pombo, né? A gente sabe que o corvo é um animal muito imundo, né? O corvo come coisa podre, come coisa ruim e qualquer lugar ele pousa. Então com certeza existiria muitos corpos, né? Porque a água desceu, existiam muitos corpos apodrecidos. Então isso aí é um prato cheio
para o corvo. Já a pomba ela é diferente, né? A pomba ela não pousa em qualquer lugar, né? Não é em qualquer lugar que ela vai. E a gente vê aqui, o que a gente pode entender é que a gente precisa lembrar que nós somos cristãos professos, que nós entendemos que nós precisamos nascer de novo, ou se já nascemos de novo, ter essa consciência. Não devemos ser como um corvo que vai para qualquer lugar, que entra em qualquer lugar. A pomba, né? Então, Noé usou essas duas aves para justamente ver se as águas tinham nascido. A gente sabe que a pomba foi e voltou, depois voltou com uma folha de oliveira, certo? E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, lá no Novo Testamento, a pomba é símbolo do Espírito Santo de Deus. E a gente vê a terra seca, né? A gente entende aqui que depois de tantos dias, né? Um ano mais ou menos, finalmente a terra seca, certo? Finalmente a gente vê que Deus, e versículo 13 e 14 mostra isso, como a gente pode ler, né? Neste mesmo dia, entrado na 13 e 14, aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: saia da arca, contigo tua mulher e teus filhos, e a mulher de teus filhos. Está falando dos animais. Então, queridos, ele estava confinado, né? Assim como nós estamos, às vezes, confinados na nossa casa por causa dessa pandemia, certo? Às vezes a gente, como eu já falei, a gente precisa guardar o tempo, né? E aqui era necessário que as plantas crescessem, era necessário que Noé visse vida na terra. Porque depois que a água destruiu tudo, inundou tudo, os montes sumiram, as árvores sumiram, tudo sumiu. Aí se a água secasse simplesmente, o que nós ia comer, como nós ia viver? Então havia necessidade disso acontecer. A gente sabe que árvore, verde, isso tudo é vida, isso tudo ajuda para a gente viver. Questão, dia 5 foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? As pessoas falando sobre o meio ambiente, as pessoas falando de proteger o meio ambiente, de lutar para que para que as coisas não venham ser destruídas na terra. Então a gente vê que há necessidade disso. Sem uma cidade que não tem árvore é uma cidade quente, é uma cidade que você não tem sombra, que você não consegue ter um lugar para ficar, para descansar. Então há necessidade de que isso aconteça, assim como aconteceu na época de Noé. Havia necessidade para que o verde viesse, para que as coisas crescessem novamente, para que viesse ver a vida da criação de Deus. Nós aprendemos e entendemos que Deus criou o mundo lá em Gênesis, né? Nós entendemos que Deus criou tudo, as árvores, que Deus criou os animais, que Deus criou as aves. Então tudo foi criado por Deus. Então a terra seca para que viesse o quê? Para que os animais também viessem ter os seus alimentos, para que Noé também viesse ter os seus alimentos. Só o alimento que tinha na arca um dia iria acabar. Então foi necessário isso acontecer e às vezes a gente esquece, né? A gente pensa que as coisas são imediatas, que as coisas esfregou o gênio, a lâmpada, o gênio saiu, a gente pede. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus, elas nos levam para o melhor, para o excelente, porque quando nós pensamos ou queremos o nosso tempo, a gente termina se frustrando. Então Deus estava aqui mostrando para Noé, Deus estava aqui tratando o coração de Noé, Deus estava mostrando para Noé quem era ele, né? Quem mandava, quem determinava, né? Então Deus fez o melhor para Noé. Ele sai da arca, como a gente vê no versículo 15 e 19, como a gente leu aqui também, né? Que diz: os animais que estavam de toda a carne, tanto as aves como o gado e todo o réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoe a terra, sejam fecundos e multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e seus filhos. Também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Deus mandou, finalmente o dia chegou, quando eles puderam sair da arca. Finalmente, Deus estava dizendo para Noé e sua família: agora vocês vão ter uma nova vida, vocês vão ver as coisas diferentes. Houve um progresso aqui. O progresso de crescimento, porque o texto diz que deveriam multiplicar, né? E Deus estava presente na arca, Noé não estava só.
Deus estava com Noé o tempo todo, certo? Até a sua chegada naquele lugar, naquele monte, quando eles puderam sair. Todos saíram salvos, né? Quantos de nós, às vezes a gente não sai de casa para justamente se proteger de não se contaminar com o vírus. Da mesma forma é Deus com a gente. Ele evita muitas situações, nos ajuda a evitar muitas situações para que a gente não venha sair machucado, para que a gente não venha fazer algo ou algo acontecer em nossa vida que não vai ser bom para a gente. E Jesus é a salvação em Cristo Jesus. Jesus é a salvação em Deus, né? Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados. Jesus é aquele que foi oferecido em nosso lugar. Ele nos protege, ele nos salva. Só em Cristo Jesus o homem pode ter a salvação. Ninguém da família de Noé pulou da arca, né? Vou pular dentro d'água. Se pulasse, morria. Da mesma forma, Deus quer nos ensinar a depender dele. Quando a gente está no aconchego de Deus, quando a gente está debaixo das asas de Deus, vamos dizer assim, como o Evangelho fala, né? Que quando a galinha, ela pega os seus pintinhos e esquenta os seus pintinhos debaixo das suas asas, né? Assim somos nós debaixo das asas do Senhor. Assim somos nós debaixo das asas de Cristo Jesus. Nós estamos sempre seguros. E quando nós estamos, né, debaixo dessas asas, a gente está esquentado. Nada não vai nos atingir, nada vai acontecer com a gente, porque o Deus Todo-Poderoso está nos protegendo. E quando nós estamos em Cristo Jesus, somos protegidos por Ele, né? Somos protegidos pela bênção da salvação. Nós passamos a ter um coração novo, nós passamos a ter uma vida nova nele. A gente passa a viver aquilo que eu acabei de falar da eternidade, né? Como o próprio Salmo 90 fala lá em Moisés, falando da eternidade de Deus. E assim nós somos. Então a gente precisa entender o propósito de Deus, a gente precisa entender o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo nos mostrar, certo? Ele não esqueceu da gente. Queridos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. A Bíblia diz que Deus se inclina para ver o que acontece na terra. Voltando, a pandemia está aí. Todo mundo está aflito, todo mundo correndo, vamos dizer assim, contra o tempo para tentar descobrir a cura do vírus, né? Vai descobrir no tempo de Deus, como a gente já tem testes que vão ser feitos de uma vacina que está sendo criada, né? No Reino Unido. E o Brasil fazer parte desses testes, 2.000 pessoas. Então Deus ele está preparando aquilo que é certo, no tempo certo, na hora certa. Mas ele quer mostrar para o homem que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele quer mostrar para o homem que ele é o Deus que ama o homem. E que só em Cristo Jesus pode ter salvação. Ainda que a gente venha ter a cura, ter a vacina, mas você precisa entender e olhar para a sua vida espiritual. Você precisa entender e olhar para a sua vida para com Deus. Ele quer tratar o teu coração, ele quer te fazer uma nova criatura, ele quer te fazer um novo homem, certo? E a gente também entende aqui que houve os animais, né? Houve os animais como sacrifício. E lá com Moisés houve uma determinação desses animais que seriam oferecidos por Deus, ou a Deus. Né? Como Moisés falou que diante do altar, que a gente entende no texto aqui que Noé levantou um altar, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do coração do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Então os animais limpos ali foi necessário para que houvesse, para que Noé tivesse condição de oferecer algo diante de Deus, ao ter levantado o altar. E a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi oferecido diante do altar de Deus pelas nossas vidas. Ele foi aquele que morreu em nosso lugar. Como eu já disse, Deus lembrou da humanidade em Cristo Jesus. Deus lembrou que a humanidade precisa dele diariamente.
E Deus falou isso através da vida de Cristo. O altar é a cruz. O sacrifício é Cristo. Por causa de quem? Por nossa causa. Cristo é a ligação do homem para com Deus. Então Deus determinou que nunca mais haveria o dilúvio, que nunca mais a terra seria destruída pelo dilúvio. Deus falou isso, apesar de que o homem ele não iria ser mudado pelo dilúvio. Deus viu que o dilúvio não iria mudar a natureza humana, o dilúvio não ia mudar o pensamento humano. Só Jesus muda o coração do homem. E a gente vê aí épocas passadas, né? Gerações passadas, mas o homem ele sempre é o mesmo. E infelizmente a maldade ela também permanece. E é isso que Deus quer me livrar, o meu coração e o teu coração. Somente em Jesus há salvação. Somente Jesus pode mudar a natureza humana, certo? A promessa de Deus ela foi baseada somente na longanimidade através de Cristo Jesus. As gerações passaram, tudo se cumpriu em Cristo. A cruz ela é o presente, mas ela liga o passado e liga o futuro. A cruz de Cristo nunca vai ser algo passado, a cruz de Cristo sempre vai ser algo presente. Apesar de que aconteceu num momento histórico da humanidade, mas aquele momento histórico da humanidade passou, mas a cruz de Cristo não. Jesus ele é vivo hoje. E só pelo sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, nossos pecados podem ser derrubados. Então isso permite com que o mundo venha a existir. Então enquanto houver enquanto houver enquanto o homem existir em sua natureza humana e caída, certo? Há necessidade de salvação, porque um dia, como nós vimos que o dilúvio veio por causa de julgamento, um dia haverá um julgamento novamente, mas não como um dilúvio, certo? O julgamento será de outra forma, que não é uma questão que a gente não vai entrar aqui. Então entenda isso. Deus ele nunca esqueceu de você, nem da sua família, nem do mundo, nem do teu país. Deus ele quer tratar o teu coração, que você venha depender dele, venha conhecer a ele. Ele quer que você se aproxime do seu altar, ele quer que você entenda que Jesus morreu no teu lugar, certo? O altar é a cruz, como eu já disse. Jesus é o sacrifício pelos nossos pecados. E Deus, no capítulo 9, ele fala de uma aliança que nunca mais destruiria o mundo pelo dilúvio. E ele coloca um sinal dessa aliança, que é justamente o arco-íris. E hoje nós contemplamos ainda esse arco-íris. Isso mostra que Deus nunca esqueceu do homem, nunca esqueceu da raça humana, nunca esqueceu do mundo. Isso nos mostra que Deus ele é fiel à sua aliança. Mostra que Deus, ele em Cristo Jesus, ele cumpriu isso. Então, quero lembrar que Deus nunca esqueceu de você. Quero lembrar que Deus está tratando o meu e o teu coração. Quero lembrar que Deus está querendo trazer e chamar a atenção do homem para Ele, para que assim o homem venha se voltar para Ele. Que o Senhor esteja te abençoando, te fortalecendo, que o Senhor esteja fazendo a obra de salvação em teu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, quero engrandecer, exaltar o teu santo e eterno nome. Que esta noite a tua palavra venha encontrar lugar em nossos corações. Aqueles que um dia já tiveram um encontro pessoal com o Senhor e assim se prostraram diante do teu altar, Deus amado. Reconhecendo que é um homem pecador, reconhecendo que é um homem que precisa de perdão de pecados, Deus amado. E só Jesus pode perdoar o pecado, Santo Deus. Venha usufruir a cada dia desta bênção. E aqueles que precisam, Deus, da tua iluminação, precisam da tua revelação para entender e também se prostrar, se humilhando diante do teu altar. Venha receber essa iluminação do Senhor, Deus, do teu trono. Jesus é a tua revelação, Deus. Jesus é o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Jesus é aquele que veio mostrar para o mundo que o Senhor nunca esqueceu do homem, Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa todos que estão nos ouvindo nesta noite. Abençoa todos que irão, Deus, ouvir esta mensagem, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.